Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo? Estão conseguindo entender? Bom, pessoal, nós vamos começar a nossa live. Esse aulão de história destinado aqui principalmente aos nossos alunos do ensino médio do estado de Rondônia. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira. Sou servidor público aqui da Secretaria de Educação de Estado, aqui em Rondônia, desde o início do ano de 2012. Então, atualmente, eu estou lotado na CREA, na regional de Extrema, aqui depois de Porto Velho. Então, recebi esse convite do nosso gestor, do nosso coordenador regional aqui, da CREA Extrema, na pessoa do doutor professor Marquelino Santana. Quero aqui justificar, primeiramente, a pauta, né, o que nós vamos tratar dentro desses poucos minutos, tentar levar até vocês, principalmente os alunos do ensino médio que estão se preparando aí para fazer concurso, né, preparando para o vestibular, para o Enem, para a gente poder levar um pouco de informação até vocês, para facilitar, assim, suas notas, para obter boas notas e ter boas informações. Espero poder contribuir, assim, durante esses poucos minutos que vou estar aqui passando para vocês algumas informações acerca da história geral, tá bom? Primeiramente, quero parabenizar a todos os alunos, né, a todos os estudantes, por hoje ser o nosso dia. O nosso dia porque eu também sou estudante e me considero um estudante. Sou professor na carreira de docente já há 27 anos, mas sou um eterno aprendiz. Lembrando, já dentro da história, que essa data ela se remete ao dia 11 de agosto de 1827, ainda na época do Brasil Império, quando então o imperador Dom Pedro I apresentou essa data para se comemorar o Dia do Estudante. Ficou na história do nosso país o dia 11 de agosto de 1827. Estamos chegando a quase 2 centenários dessa data tão importante que é o Dia do Estudante, o nosso dia. Hoje estamos completando aí 194 anos que foi promulgada essa data, quando então foi criada, né, os 2 primeiros cursos jurídicos no Brasil, quando foi criado o curso de Direito na cidade, no município de Olinda, aonde deu origem à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pernambuco. Também nessa mesma data, no dia 11 de agosto de 1827, foi criado o curso de Jurídico, o curso de Direito, no estado de São Paulo, no município de São Paulo, onde deu origem ao curso de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Então, esse é o significado, né? Daí foi aonde se criou essa data, o dia 11 de agosto, que é comemorado todos os anos no nosso país. Portugal, né, por ser a nossa língua mater, também tem o Dia do Estudante lá em Portugal, mas se comemora no dia 24 de março, é comemorado o Dia do Estudante em Portugal.
Lembrando, né, a crise acadêmica que ocorreu lá em Portugal na década de 60, ainda no século passado, em 1962, ok? Só para justificar e parabenizar a todos vocês, a parabenizar a todos nós pelo nosso dia. Pessoal, dentro desse aulão, eu quero parafrasear e falar um pouco sobre algumas características da história geral. Então, quando se falamos em história, nós nos lembramos logo da cronologia histórica. Sabemos que antes da história existia um período conhecido pela pré-história, né? Aquele período lá do surgimento do homem, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Mas eu quero dar mais ênfase aqui às informações mais importantes desses 4 períodos da história, que se iniciou por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então nós estamos aí ao ano de 2021, né, a partir dos acontecimentos, né, de Jesus Cristo, que ficou conhecido na história cristã, né, principalmente na região do Oriente Médio. Por isso, existe essas abreviações nas datas históricas, o AC, antes de Cristo, depois de Cristo, para a gente poder ter uma referência do período e do contexto histórico que ocorreu ao longo da evolução da humanidade, tá bom? É, se a história, né, a invenção da escrita lá no final do período da Idade dos Metais, né, quando o homem começou a trabalhar os metais, começou também a utilizar algum tipo de escrita, algum tipo de registro, ainda de forma cuneiforme, né, as chamadas figuras rupestres também, que existem hoje em sítios arqueológicos existentes no mundo inteiro. Aqui no Brasil, quando se fala dos principais sítios arqueológicos, nós nos remetemos logo ao sítio de Santa Luzia, localizado na região nordeste do nosso país, no estado do Piauí, onde existe ali uma quantidade significante, né, de vestígios do período dessa era do período da pré-história ainda, onde tem lá os registros, né, em figuras que foram escritas, né, por pessoas que viveram naquele período aqui na Terra. Isso por volta aí de 4 a 5.000 anos antes de Cristo. Então, se a história, né, o período da história começou por volta de 4.000 anos antes de Cristo, significa que a história da humanidade, ela tem registros aí ao longo dos 6.000 anos, né? 4.000 com mais 2.000 depois de Cristo, 6.000 anos de história existe aí da humanidade, da evolução da humanidade. E esses 6.000 anos que já se passaram até agora, a nossa história ela se subdivide em 4 períodos. Subdivide assim, em épocas, né, de acontecimentos que marcaram épocas. Por isso se utiliza essa divisão, essa cronologia histórica. Um dos períodos mais longos da história é a Antiguidade, a Idade Antiga ou Antiguidade, que começa lá com o surgimento da escrita e vai terminar por volta aí já da nossa era cristã, por volta do século V da nossa era cristã, por volta do ano de 476. Então, esse período de quase 4.500 anos ficou conhecido na história da humanidade como o período da antiguidade, idade antiga ou antiguidade. Logo em seguida, veio o segundo período da nossa história, de grandes acontecimentos também que marcaram a evolução da história das sociedades humanas, que ficou conhecido como o período da Idade Média ou época medieval. Foi também o segundo maior período de duração da história geral. Teve aí aproximadamente 1.000 anos de existência, 10 séculos aproximadamente de existência. Se inicia-se lá no final da segunda metade do século V, por volta do ano de 476, e vai terminar já por volta da segunda metade do século XV, por volta do ano de 1473, né, com a retomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, aquela questão dos impérios, que daqui a pouco a gente vai estar falando mais detalhadamente de cada um desses períodos.
Eu estou aqui apenas apresentando a subdivisão dos 4 períodos históricos, né, da história geral. Logo em seguida, nós vamos ter o terceiro período da história, também o terceiro maior em período ainda, em época de duração, a Idade Moderna. A Idade Moderna, que começa por volta de 1403 e vai terminar justamente no ano de 1789. O ano de 1789, que marca lá o grande acontecimento que vai ocorrer na Era Moderna, na transição da Era Moderna para a Era Contemporânea, que é a invenção das máquinas, a chamada Revolução Industrial, paralelamente com a Revolução Francesa. Esses e outros acontecimentos vão marcar o fim da Idade Moderna e o início da nossa era histórica, que é a Idade ou Época Contemporânea, que começa justamente no ano de 1789 e está presente até os nossos dias atuais. Então, esses são os 4 períodos da história: Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média ou Época Medieval, Idade Moderna e Época Contemporânea. Cada um desses períodos tiveram a humanidade foi marcada por grandes feitos, por grandes acontecimentos, fatos e acontecimentos que marcaram épocas, que mudaram o rumo das sociedades, da política, da economia, até mesmo interferindo na cultura local de povos que viveram espalhados no mundo inteiro durante esse período. Então, dentro desses 4 períodos, eu vou procurar estar passando para vocês agora algumas informações que eu classifiquei assim, observando, né, as últimas provas dos vestibulares, do Enem, questões que sempre estão caindo quase todos os anos, quase todos os anos. Vamos começar pela antiguidade. Quando se fala em período da antiguidade na história, nós nos remetemos logo ao início do povoamento, né, da organização das sociedades humanas naquele período. Isso ainda por volta aí de 5.000 anos passados, 6.000 anos passados, quando iniciou-se o período da antiguidade, né? É comum a gente observarmos nos livros didáticos a formação dos primeiros grupos humanos a se organizarem em sociedade, né? Principalmente na região do Oriente Médio, né, a região dos povos hídricos, né, como ficou conhecido na história, os sumérios, os acádios, caldeuses, os povos amorritas também ficaram conhecidos na história como os povos babilônicos, né, de seus últimos imperador também, que teve grande significância e importância social e política, como o rei Nabucodonosor, né? Esses e outros povos, como os persas, né, os fenícios, os hebreus, foram as primeiras sociedades humanas a se organizarem naquelas denominada como a região mesopotâmica, né, terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Hoje, se a gente for observar as denominações geográficas, essas localidades, a cidade de Bagdá, que é a atual capital do Iraque, ela está margeada justamente pelos rios Tigres e o rio Eufrates, né, aonde se deu ali o berço da civilização babilônica. Os povos hebreus, né, também os persas que dominaram, que povoaram principalmente o Planalto iraniano, aonde hoje nós temos o Irã, aquele país vizinho também do Iraque, né? Os iranianos, eles são descendentes diretos dos persas. Então, esses povos, eles contribuíram muito para as formações dos primeiros núcleos urbanos existentes naquela época, né? É claro que desde o início da humanidade, uma civilização sempre veio procurando se sobrepor a outra civilização, dominando, né, constituindo guerras, confrontos, né, invadindo, saqueando cidade, territórios, escravizando as pessoas. Isso existe desde o início das gerações humanas, né? Então, não é de se assustar ainda nos dias atuais
a gente vê nos meios de comunicação, principalmente ainda no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, mas aqui na América, na Europa, em várias regiões do mundo, os conflitos militares existentes entre nações e nações, sempre objetivando o quê? Um sentido político, um sentido econômico, principalmente o sentido econômico, que foi o motivo e continua ainda sendo o motivo de muitas guerras travadas entre várias nações no mundo inteiro. Mas dentre essas civilizações que eu estou citando para vocês, também existiram outras importantes civilizações que ficaram conhecidas como as principais civilizações do período da antiguidade. Quando se fala no período da antiguidade, é comum observarmos em concursos públicos e vestibulares falando sobre as principais civilizações da antiguidade, que foram as três principais nações que se organizaram melhor politicamente, né, economicamente e militarmente, como os egípcios no norte da África, né, próximo ali do Mediterrâneo, se deu origem, né, às ilhas gregas, ali a civilização grega, já mais para o oeste do continente europeu, onde hoje está situado a Península Itálica, a Itália, aonde foi o berço da civilização romana. Roma, né, se tornou ainda durante vários séculos como centro do mundo administrativo, porque a civilização romana foi a que mais se organizou militarmente, politicamente e economicamente. Foi a principal civilização do mundo antigo, mas também teve grandes importâncias, como até mesmo a criação da democracia, né, da chamada democracia, criada ainda pelos gregos, né, durante o período helenístico, da Grécia clássica, em todos aqueles períodos da antiguidade. Os egípcios, os egípcios foram uma civilização que contribuíram muito também para a formação de várias áreas do conhecimento da humanidade, principalmente nas ciências exatas, também nas ciências humanas, contribuíram assim, principalmente para a formação da área da matemática, da física, tá? Então, todas essas civilizações, elas tiveram seus destaques. Mas quando se fala no mundo antigo, no período da antiguidade, sempre se dá mais importância à civilização egípcia, à civilização grega e à civilização romana. É importante que vocês que estão se preparando para fazer um vestibular, prestar o concurso o Enem, tenham sempre em mente essas informações, não só dessas três principais civilizações da antiguidade, mas também de outras pequenas civilizações que também tiveram seus significados que contribuíram assim para a cultura, para a economia e para a formação política das primeiras cidades do mundo antigo, tá? Bom, sobre a antiguidade, eu não tenho muito o que passar para vocês no momento. É claro que é um período que é o período mais longo da história, mas aqui, como é um aulão, eu vou procurar resumir, tá? Porque quando chegar na parte aí da era contemporânea, tem muita coisa para a gente falar, porque os concursos públicos, eles são mais pautados nessa área da história, principalmente quando se fala do período das revoluções que se iniciaram na era moderna até os dias atuais. Dando continuidade, né, à era medieval, um período aí de aproximadamente 1000 anos, nesse período também vai ocorrer aí uma grande ascensão, né, principalmente do Império Romano, ainda nesse período, né, no início de transição, o Império Romano vai passar por um período de descentralização política, né, aonde aqueles grandes impérios, aqueles grandes territórios ainda da antiguidade, eles vão ser subdivididos em grandes reinos, né? Durante o período da Idade Média, um tema muito apresentado nos concursos públicos é quando nós falamos principalmente do fator econômico, né? Do trabalho diretamente ligado ao fator econômico, à economia da era medieval, que foi pautada principalmente em cima do chamado
feudalismo, né? Ou seja, o sistema feudal, o sistema feudalista. O que foi esse sistema feudalista? Foi um sistema econômico vigente que durou praticamente durante quase todo o período da Idade Média. As propriedades foram subdivididas em grandes, os grandes impérios divididos em propriedades. Essas propriedades foram divididas em chamados feudos, os feudos, né? Hoje nós temos aí as demarcações territoriais no mundo, existem as fazendas, né? Aqui no estado de Rondônia, costumamos utilizar o substantivo sítio para representar uma propriedade de médio porte, e assim por diante. Lá no Acre, costumam-se denominar colônias, e assim, cada região do mundo, eles utilizam aí um substantivo para representar uma determinada propriedade. E durante a Idade Média, foi comum a existência dessas propriedades denominadas feudos. Então, uma determinada região formada por feudos era entregue a um administrador. Esse administrador, ele ia ser responsável em subdividir esse feudo em pequenas propriedades e entregar aos camponeses, às famílias, para poder trabalhar a terra, produzir, né? Principalmente o trabalho agrícola era uma das principais atividades econômicas da Idade Média. Então, por isso veio a denominação sistema feudal ou feudalismo, né, uma espécie de trabalho de arrendamento de propriedade. Até hoje, nos dias atuais, ainda é comum ainda o arrendamento de determinadas propriedades de grandes propriedades, mas é claro que hoje é totalmente diferenciado todo o sistema de trabalho que existe dentro dessas propriedades. Então, naquele período, o camponês ele pagava altos impostos, né? Tudo que ele produzia, em boa parte, ele tinha que repassar essa produção para o responsável pelo feudo, né, o senhor feudal, e assim o senhor feudal ia repassar parte desses lucros também, boa parte desses lucros, para o dono da propriedade, né, o imperador, o rei de uma determinada região. E com isso, a maior parte da população mundial, principalmente no continente europeu, onde o sistema feudal ele foi muito assíduo, enriqueceu pequena parcela da população daquele período, que ficou conhecido como os nobres, né, a nobreza. Então, enquanto os camponeses trabalhavam, eles trabalhavam para enriquecer seus senhores, seus soberanos. E esse sistema, ele passou a enfraquecer. É tanto que no período da Idade Média, nós estudamos nos livros didáticos a alta Idade Média e a baixa Idade Média. É importante nós entendermos isso daí, né? A Idade Média, como eu falei para vocês, foi um período de aproximadamente 1000 anos, que se iniciou lá por volta da segunda metade do século V, por volta do ano de 476, e vai até a segunda metade do século XV, 1473. Então, por volta aí já do ano de 700 até o ano de 700, 800 da nossa era cristã, esse período é conhecido como o período da Alta Idade Média. Nós que moramos aqui numa região, uma região já mais afastada dos grandes centros urbanos do nosso país, que é a região Centro-Sul, nós sabemos que a propriedade, né, uma área rural, uma área que é composta por florestas nativas, quando ela é desmatada em seus primeiros anos de produção, de plantações, de cultivo, a terra produz de uma determinada maneira. Com um determinado tempo, essa terra precisa ser trabalhada. Por isso veio o trabalho da mecanização, que lá no início ainda da Idade Média foi formada ainda pelos arados de tração animal, né, onde eles começaram a trabalhar a terra para poder enriquecer mais o solo, para ainda continuar utilizando ainda esse solo para o desenvolvimento econômico daquele período, que era pautado principalmente em cima da agricultura, do trabalho agrícola. Mas com o passar dos anos, com o passar dos séculos, essas terras foram enfraquecendo. E um outro fator que contribuiu para esse período de transição, olha, que vocês entendam o período de transição entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. O porquê da Alta Idade Média e a Baixa Idade Média.
Isso é um assunto muito presencial nos concursos e vestibulares, e muita gente não consegue entender isso daí. Por isso eu estou trazendo essas informações aqui para vocês, tá bom? Então, quando se fala em Alta Idade Média, a gente está falando do período de ascensão econômico do período medieval, principalmente pautado no sistema feudalista da época, o sistema feudal. Foi um período de grande prosperidade, ascensão quer dizer crescimento, evolução. Então, foi um período de grande crescimento econômico para as pessoas naquele período. As pessoas que eu me refiro é principalmente a nobreza, porque os camponeses sempre continuaram sendo forçados, né, trabalhando num trabalho pesado, muitas vezes para pagar altos impostos para enriquecer seus soberanos. Com o enfraquecimento do solo e também um outro fator que contribuiu para uma descentralização desse crescimento econômico da Idade Média, foi o crescimento populacional. Principalmente o crescimento populacional, já por volta do século IX, do século X, do século XI, né? Porque lá no início da Idade Média, ainda por volta do ano 500, né, segunda metade aí do século V, 476, imagine aí 500 anos depois, 600 anos depois a esse período. Como não aumentou a população nesse período, principalmente no continente europeu. Então, o crescimento, uma propriedade ali onde agregava, vamos supor, uma família de 10, 8 pessoas, imagine o tanto que não aumentou ao longo de 6, 5 séculos. Então, esse crescimento populacional, né, atrelado também ao enfraquecimento do solo, fez com que os proprietários rurais, os grandes proprietários rurais daquele período, os reis, os imperadores, mudassem aí essa forma da economia. Então, houve aí os chamados cercamentos, né, eles passaram a investir, substituir as produções agrícolas por pastagem para a criação de rebanhos. Com isso, houve uma espécie de expulsão das pessoas que viviam nas áreas rurais, essas pessoas tiveram que buscar outros lugares para sobreviver, outros modos de vida, e assim surgiram novos modos econômicos também, novas profissões. Essas pessoas passaram a migrar para várias regiões da Europa, onde deu origem aos primeiros núcleos urbanos no mundo, as primeiras cidades do mundo. É comum a gente ver essas passagens históricas nos livros didáticos. Londres, a capital da Inglaterra, né? Paris, a capital da França, Lisboa, em Portugal, Roma, que lá no período ainda da antiguidade já era conhecido como centro, né, o centro urbano do mundo antigo, essas cidades passaram a receber um contingente populacional muito grande de uma hora para outra. E isso trouxe outras consequências também para o período da Idade Média. Aí juntou o crescimento populacional, o enfraquecimento do solo e principalmente as questões voltadas para a área da saúde nesses grandes centros urbanos, né? Foi quando na Europa surgiu ali as chamadas doenças, né, que ficou conhecido em alguns livros, citam como a peste bubônica, a peste negra, né, que foi uma doença que dizimou naquele período aproximadamente um terço da população europeia, né? Aí vamos supor que em cada 10.000 habitantes, 3.000 morriam, iam a óbitos. A cada 100.000 habitantes, 300.000 pessoas morreram naquele período. Então, foi muita gente que morreu no continente europeu em consequência das doenças que surgiram nesses aglomerados urbanos, porque não havia uma estrutura, um planejamento de urbanização das cidades que começaram de uma maneira toda desorganizada. Ainda nos dias atuais, se vocês buscarem as informações, né, hoje a internet ela facilita muito isso daí, não é preciso nem a gente se deslocar daqui do nosso território para ir até a Europa conhecer essas informações. Através de vídeos, é comum a gente observarmos nos centros de Londres, Paris, Lisboa, Roma, nessas cidades, áreas assim de uma forma totalmente desorganizada, ruas estreitas, né, pouco saneamento básico. Hoje, é claro, já existe saneamento básico, mas naquele período não tinha essas, essas questões de cuidar
né, da saúde das pessoas, não tinha saneamento básico, o lixo era amontoado ali nos cantos, nas ruas, isso daí levava animais, principalmente como ratos, que foi um dos principais, pela disseminação da peste negra, chamada doença transmitida através da urina das fezes de ratos, né. Então, essas doenças, né, todas essas consequências mudaram ali aquela forma econômica, né, do período da Idade Média de ascensão, né, do período do feudalismo, e veio a entrar ali em declínio esse feudalismo, esse sistema econômico, o crescimento populacional, o modo de, a modificação do sistema econômico que era pautado na agricultura passou a ser substituído pelo trabalho pecuário de criação de pequenos rebanhos, principalmente de ovelhas, entre outros tipos de rebanhos. As cidades com um crescimento desorganizado, tudo isso daí, veio a levar, já nesse período do declínio, conhecido como a Baixa Idade Média, lá pelo final vai ocorrer, então, uma substituição dessa era pela nova era, que é o período da época moderna. Mas teve também outros acontecimentos também importantes também no período medieval, né, tirando esse fator do sistema feudalista, como as chamadas cruzadas, né, as cruzadas, as chamadas guerras santas, que foram defendidas principalmente pela Igreja Católica Apostólica Romana naquele período, né, porque desde o período da antiguidade, ainda ao longo dos séculos da Idade Média, foi muito comum a Igreja representar os tribunais eclesiásticos, chamados tribunais eclesiásticos. Hoje em dia nós temos os tribunais jurídicos, né? Se uma pessoa ele comete uma determinada infração na sociedade, ele vai ser julgado por um juiz, né? Tem o tribunal de justiça, tem um juiz, tem o promotor de justiça, defensor público, entre outras pessoas para estar cuidando desses problemas, né? De violência, de criminalidade. Naquele período, quando uma pessoa cometia uma determinada infração, ele era julgado por um tribunal de justiça, e esse tribunal de justiça era representado principalmente pelo clérigo da Igreja Católica, a quem eles iam julgar, né, aquele crime cometido por uma determinada pessoa e ali dar uma sentença. Então, com isso, a igreja, né, os tribunais eclesiásticos, eles conseguiram angariar ao longo dos tempos muitos bens materiais, porque eles, de certa forma, auxiliavam também o sistema político daquela época. Existia um período aí de ascensão do período da Idade Média, que a Igreja Católica ela chegou a ser detentora de quase um terço das terras que pertenciam ao continente europeu, principalmente as terras, os territórios pertencentes ao leste europeu, né, onde hoje está ali aquelas fronteiras entre o Oriente Médio. Então vai haver uma retomada desses territórios pelos povos orientais daquele período. E essas invasões desses povos que ficaram conhecidos como os povos sarracenos na época, os árabes, que chegaram a dominar até mesmo a Península Ibérica, no continente europeu, onde hoje está localizado Portugal e Espanha, vai haver aí uma retomada, uma disputa pela retomada desses territórios entre os europeus, representado pelo tribunal, pela Igreja Católica, e contra esses povos orientais. Então ficou conhecido como as chamadas Guerras Santas, ou seja, as cruzadas, né? Existiram várias campanhas de cruzadas durante esse período, entre os dirigentes, entre os povos europeus e os povos do Oriente. Tá? Essas cruzadas, nos livros didáticos, é muito comum a gente observarmos aí, houve 8 a 12 grandes cruzadas. Algumas delas, teve uma que teve até a participação de um papa da Igreja Católica que participou dessas cruzadas. Então foi um período aí de também um acontecimento que marcou esse período também da Idade Média, as chamadas cruzadas. Essas cruzadas vão ocorrer principalmente no período de declínio da Idade Média, né? Como houve a Alta Idade Média, essas cruzadas já vão favorecer também os acontecimentos da Baixa Idade Média. E aí vai diminuir os territórios também, e a igreja vai perder muitos territórios aos quais
haviam conquistado durante o período de ascensão da Idade Média. Esses são os principais acontecimentos que eu tenho para trazer aqui para vocês sobre esse período de aproximadamente 1000 anos, que foi a Idade Média. Tá? Mas existem outros grandes e importantes acontecimentos também, mas aqui, como é apenas um aulão, e eu não posso me estender muito, falar muito aqui, eu vou procurar resumir um pouco dos principais acontecimentos de cada período, tá? Entrando para a época da Idade Moderna, né, essa Idade Moderna ela vai começar ali com um período de um acontecimento, de um movimento cultural daquele período que vai ficar conhecido na história como o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural é um movimento, né, que vai haver aí a participação de grandes intelectuais que vão procurar, ali de determinada forma, modernizar o modo de vida das sociedades já daquela época. Por isso, esse período ficou conhecido como Renascimento Cultural. Paralelamente ao renascimento cultural, vai ocorrer o chamado dos movimentos dos grandes pensadores do período, principalmente do século XVII, do século XVIII, né, que se iniciou-se ainda lá no século XVI, chamado o movimento dos iluministas, né? Esse período aí de grandes invenções, de grandes modernizações, principalmente na área das ciências exatas, das ciências humanas, vai ficar conhecido como os movimentos iluministas, ocorridos principalmente no século XVII e no século XVIII, tá? Vai haver aí a invenção da enciclopédia, aonde eles vão buscar várias informações, né, de várias áreas do conhecimento e colocar dentro de apenas um livro, porque as pessoas ainda na Idade Média não tinham ainda acesso a determinada leitura. Né? A gente vai ver também já desde o período aí do final da Idade Média, com a transição da Idade Média para a época moderna, a construção das primeiras universidades no mundo, né, que existiram principalmente no continente europeu, né, as primeiras universidades, a Universidade de Coimbra, ainda lá no século XIV, entre outras, Salamanca, na Espanha, né, que foram uma das primeiras, né, as primeiras universidades criadas no mundo naquele período. Então, os movimentos iluministas, atrelado ao renascimento cultural, isso daí vai contribuir muito para o aumento das escolas, né, principalmente das grandes universidades, para a formação de grandes intelectuais naquele período. A matemática, a física, a química foram áreas do conhecimento que muito avançaram também naquele período. Até mesmo a geografia e história passou a ser organizada, né, de uma maneira mais detalhada, a construção dos mapas geográficos, o ser humano, o homem vai passar a conhecer melhor o planeta Terra nesse período desses grandes movimentos, desses grandes intelectuais aí que ficou conhecido na história geral como os movimentos iluministas. Tá? A medicina foi uma área também que muito evoluiu nesse período aí da, da era moderna. E na era moderna, vai ser um período aí de muitos acontecimentos importantes, além do renascimento cultural, além dos movimentos iluministas, porque é justamente nesse período que vai surgir também aqueles antigos impérios que eu falei lá do período da antiguidade, né, que atravessou ainda 1000 anos, no período da Idade Média, justamente nesse período da era moderna, esses grandes territórios eles vão passar a ser subdivididos e vai dar origem aos primeiros estados nacionais. Quando eu falo aqui estados nacionais, eu estou me referindo à criação dos primeiros países do mundo. Né? Um dos locais onde vai ver, a gente pode ver isso daí muito nítido nos livros didáticos e até mesmo em filmes de épocas, retrata muito a guerra, né, as revoluções que ocorreram, né, as batalhas, as disputas territoriais e políticas entre ingleses e franceses, né? Ali os países das Ilhas Britânicas, né, ainda é uma dúvida que muitas pessoas têm também quando se fala em Reino Unido, Grã-Bretanha, né, e Inglaterra. Tem pessoas que acham que é apenas uma coisa, não, a Inglaterra é apenas um país,
né? A Inglaterra é apenas um país britânico, localizado ali naquele conjunto das ilhas britânicas, porque lá no período da antiguidade era conhecido como a região da Britânia, então ficaram conhecidos como os povos britânicos. Posteriormente, já pelo final da Idade Média, início da Idade Moderna, vai ocorrer disputas territoriais entre os povos britânicos, que vão dar origem à Inglaterra, à Escócia, à Irlanda do Norte e o país de Gales. Esses 4 países é que formam a chamada Grã-Bretanha, né? A chamada Grã-Bretanha, porque a Irlanda do Norte não pertence ao Reino Unido. O Reino Unido é formado apenas pela Escócia, o país de Gales e a Inglaterra. Já a Grã-Bretanha é a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte. Então, tem essas questões, né, para a gente entender também no campo geográfico, para entender melhor também a história. Tá? Então, essas disputas territoriais entre os próprios ingleses que vão subdividir seus territórios britânicos, as chamadas Ilhas Britânicas, posteriormente, os ingleses também vão começar também as disputas territoriais contra os franceses, vai ocorrer a chamada Revolução Gloriosa, ainda durante o período do século XVIII também, tá? Que é um contexto muito nítido também, que sempre acompanha as questões de vestibulares quando se trata do período da Era Moderna, a gente entender essas questões dessas disputas territoriais, o que foi a Revolução Gloriosa, a disputa territoriais, né, entre os ingleses, entre os franceses. Houve a Guerra dos 100 Anos também, né, a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, né, uma disputa territorial que começou lá por volta ainda da primeira metade do século XIV, por volta de 1300 e pouco. Essa disputa territorial vai terminar lá por volta do ano de 1445, ou seja, foram quase que 112 anos de guerras entre ingleses e franceses, né? Onde vai entrar ali o contexto da chamada heroína da França, Joana d'Arc, né? Uma camponesa que liderou os exércitos franceses daquele período. Então, esses e outros acontecimentos aí são muito interessantes a gente poder estar memorizando quando se trata em questão da história moderna, tá? Então, os primeiros estados nacionais, quando se fala da formação dos primeiros estados nacionais no mundo, tenham em mente sempre esses países: Inglaterra, França, Portugal, Itália, Espanha. Lembre-se sempre desses países aí que foram os primeiros estados nacionais a fixarem seus territórios, principalmente no mundo europeu. E depois foi se subdividindo todo o território europeu e assim o restante do mundo que vem se dividindo ainda ao longo dos séculos. Até pouco tempo atrás aí a gente ainda estava vendo aquela questão da Crimeia, lá no território polonês com a Rússia, né, entre a Polônia e a Rússia. Então essas divisões territoriais elas começam lá no período ainda da era moderna. Um fator, né, são fatos, são acontecimentos importantes que é importante a gente estar sempre lembrando e entendendo melhor como foi esses processos de evolução política das disputas territoriais durante o período da era moderna. E justamente na era moderna, na França, vai ocorrer, né, por motivo principalmente da insatisfação da população francesa pela maneira como eles eram governados, né, pelo rei naquele período, o rei Luís XV, né, e entre outros reis que governaram a França nesse período, vai haver aí uma guerra civil na França, aonde vai haver revoluções, os revolucionários vão lutar pela uma nova forma política administrativa daquele período. E esses acontecimentos vão dar origem, ainda no século XVIII, à chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que vai trazer um novo modelo de governo para as sociedades modernas daquele período. Vai ser criada a República na França, justamente na segunda metade do século XVIII, por volta do ano de 1776, aproximadamente, quando ocorreu o auge da Revolução Francesa, né? O rei vai ser destituído do poder, vão implantar na França a república, esse modelo administrativo político que nós temos até os dias atuais, onde o pleito de um governante do poder executivo, na pessoa do presidente, governa o país durante 4 anos,
né? O poder que era centralizado apenas na mão do imperador, do rei, ele vai ser dividido em três poderes que nós temos hoje nas sociedades contemporâneas, principalmente os países republicanos, no nosso caso, o Brasil. A república foi criada através da Revolução Francesa, esse modelo, poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, o governo ele vai administrar o país com o auxílio, né, colocando em município os vereadores, prefeitos nos estados, os deputados estaduais e governadores de estado. Em âmbito nacional, nós vamos ter os deputados federais e os senadores e os ministros para auxiliar o poder central, que é o presidente de uma nação republicana. Então, a França, ela é percussora nesse modelo político que veio a surgir justamente, né, no continente europeu, que vai ser copiado naquele período ainda por vários países europeus e vai ganhar o mundo, né? Vai surgir a república em várias outras regiões do mundo naquele período, como aqui no Brasil também, vários países tentaram também promover uma revolução republicana na época da Revolução Francesa. Aqui no Brasil nós temos aí o acontecimento da Inconfidência Mineira. Depois eu vou estar falando um pouquinho melhor também sobre os períodos da história do Brasil. Mas a Inconfidência Mineira foi um fato histórico brasileiro que ocorreu justamente em relação aos movimentos que estavam ocorrendo no mundo europeu naquele período. Vão tentar implantar a república aqui, porque o Brasil ainda naquele período ainda era uma colônia, né? Depois ainda vai passar por um período ainda imperial, até que em 1822 eles vão conseguir proclamar a independência do Brasil, e essa república só vai ser implantada no território brasileiro em 1889, tá? Paralelamente, a Revolução Francesa vai ocorrer também no mundo europeu, principalmente nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, a invenção das primeiras máquinas a vapor daquele período, que vão dar origem às máquinas. Vai passar a surgir as indústrias, ou seja, isso daí vai causar um impacto muito grande também naquele período, principalmente econômico e social, porque muitos trabalhadores vão perder seus empregos, as máquinas vão substituir o trabalho, né, de várias pessoas naquele período. Grandes proprietários, os donos das fábricas, eles vão enriquecer em grande escala, porque essas fábricas vão passar também a ter uma produção maior. Então, isso é um acontecimento que vai mudar as estruturas sociais e econômicas também do período da segunda metade do século XVIII. Então, todos esses acontecimentos, esses poucos acontecimentos que eu citei para vocês aqui até agora, da era moderna, lá do Renascimento Cultural, do feudalismo, das revoluções gloriosas, da Guerra dos 100 Anos e também a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, principalmente essa área na política, né, representada pela Revolução Francesa, e também na área econômica, representada pela Revolução Industrial, são os principais fatores que vão marcar o final de uma nova era da história, a era moderna, para a transição de um novo período da história, a época contemporânea. Então, essa época contemporânea, ela começa por volta de 1789 até os dias atuais. Durante o período da época contemporânea, eu vou resumir aqui, tá, para não ficar muito extenso a nossa aula, esse aulão, mas durante a época contemporânea, um dos acontecimentos principais que a gente vê nos livros didáticos são as grandes batalhas, sempre lá nos livros do 9º ano, né, do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, é comum a gente olhar ali sempre nos primeiros capítulos as tensões políticas e econômicas, né, que ocorriam principalmente no continente europeu no final do século XIX e início do século XX. E ali já entra o contexto da Primeira Guerra Mundial, né, um acontecimento que vai mudar totalmente as estruturas políticas também e geográficas de várias regiões do mundo, principalmente no continente europeu, né? Foi um período aí de guerra de aproximadamente 4 anos, de 1914 a 1918. Se nós observarmos os mapas,
né, o mapa político das divisões territoriais do continente europeu em 1914 e pegarmos um mapa de 1919 para comparar, a gente já vai ver a modificação de vários territórios. Países que deixaram de existir, territórios que deixaram de existir e outros países que passaram a existir. Como lá no início, chamado período, o Império Austro-Húngaro, né, que foi subdividido em várias nações. Depois vem outros grandes acontecimentos importantes também, porque vai ter a Segunda Guerra Mundial, quase 20 anos depois, de 1939 até o ano de 1945. Esse período de 1918 a 1939, dentro da história geral, ainda tem o chamado contexto do período entre guerras. O período entre guerras também que vai ocorrer fatos importantes também em várias regiões do mundo, principalmente aqui no nosso país, né? Vai haver ali a quebra da Bolsa de Nova York, principalmente no ano de 1929, né? Os norte-americanos, eles produziram muito durante o período da Primeira Guerra Mundial, né? Exportaram muita matéria-prima para os continentes europeus que estavam naquele período passando por grandes tensões, por grandes conflitos, guerras, e isso vai fazer com que a economia norte-americana passe por um período de ascensão muito rápida. Então, os governos americanos naquele período, eles não vão ter esse cuidado, eles vão continuar produzindo em grande escala, mesmo após o final da Primeira Guerra Mundial. Isso vai elevar os Estados Unidos, aproximadamente 10 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, entrar num declínio econômico muito grande, porque se produzia muito e não se era pouco consumidor para a compra de inúmeros de dezenas e centenas de produtos produzidos principalmente em Nova York, tá? Um outro acontecimento importante também vai ser a ascensão dos regimes totalitários, que vai ocorrer nesse período entre guerras, na Europa, né? No alemão, com sua política nazista, liderada por Adolfo Hitler. Na Itália, nós vamos ter uma política fascista, liderada pelo grande líder dos italianos naquele período, Benito Mussolini, né? Então, houve aí a ascensão dos chamados regimes autoritários, ou seja, o que eram esses regimes autoritários? Regimes políticos, né? Grupos políticos, nazistas, fascistas, que tinham suas ideologias, assim como qualquer partido político tem, mas eles tinham suas diferenças, né, em determinados critérios. Tentavam, assim, de certa maneira, chegar ao poder e tinham determinados critérios que, por outros partidos, eram dominados ali uma espécie de ditadura, vamos dizer nesse sentido. Então, por isso a expressão totalitários, regimes totalitários, o nazismo e o fascismo, esses dois grandes partidos políticos na Alemanha e na Itália, eles vão passar por um período de ascensão, vão crescer muito. Isso daí vai levar Adolfo Hitler ao poder na Alemanha, ele vai ser o governo do terceiro Reich, né? Reich em alemão quer dizer império, né? Vai se ficar conhecido como o terceiro Führer, o terceiro imperador alemão daquele período. E essa ascensão entre fascismo, nazismo, vai fazer com que ocorra aí, vai defragrar na Segunda Guerra Mundial, onde vai ter aí a participação novamente direta dos italianos, dos alemães. Os alemães foram os responsáveis principalmente pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, mas houve também a participação de outras nações mundiais também. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão também ele vai entrar também, né, nesse período aí, vai ser um país que vai entrar aí paralelo, né, vai ser aliado do governo alemão, assim como a Itália também, que vai se retirar da guerra naquele período, e a Rússia, né? Entre outros países como a Alemanha, a França e até mesmo o Brasil, que tiveram participação também na Segunda Guerra Mundial. Tá? Bom, o importante é vocês entenderem esses períodos, tá? Esses períodos não é preciso vocês ficarem memorizando datas, mas que entendam os significados históricos, políticos e econômicos que fizeram com que ocorresse esses grandes acontecimentos que ficaram marcados na história mundial. A Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial.
após a Segunda Guerra Mundial, até o final, início dos anos 90 ainda, agora no século passado, esse período de 1945, do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, ele é caracterizado como o período da Guerra Fria. O que vai ser essa Guerra Fria? Vai ser uma disputa hegemônica política e econômica entre as duas principais potências mundiais que se sobressaíram com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quais foram esses países? Os Estados Unidos, com uma política econômica capitalista, e a antiga URSS, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, conhecida como a União Soviética, né, uma grande potência militar, econômica e de cunho socialista. Né? Então, vai haver uma hegemonia entre a doutrina, né, entre o socialismo e o capitalismo. O socialismo defendido pelos soviéticos e o capitalismo defendido pelos Estados Unidos. Isso daí é uma coisa que é bom sempre a gente lembrar que nunca a União Soviética e os Estados Unidos, durante o período da Guerra Fria, tiveram um conflito, um confronto diretamente entre essas duas nações. Eles apenas influenciaram várias nações no mundo a entrar em guerra, como houve a divisão da própria Alemanha. Né? A capital da Alemanha, Berlim, ela vai ser dividida. Uma parte, a metade da cidade, vai ficar sob a influência do leste europeu, sobre o soviético socialista, enquanto a outra metade do oeste europeu vai ficar sob a influência do sistema capitalista dos Estados Unidos. Então, vai haver ali guerras entre os próprios alemães, né? Vai haver lá divisão também nesse período ainda na península da Coreia, onde vai se subdividir ali aqueles dois países que ainda estão divididos até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Cuba, aqui na América Central, vai ficar sob a influência também dos soviéticos durante um bom tempo, que somente agora, há pouco tempo atrás, o governo Barack Obama, nos Estados Unidos, tentou, né, de certa forma, uma reaproximação política e econômica com o governo cubano. Né? Então, eles vão influenciar aí várias áreas, vários países do mundo que vão passar por guerras civis e disputas territoriais e políticas durante esse período aí que durou aí quase 40 e poucos anos aí, 45 anos aproximadamente, o chamado período da Guerra Fria, que ocorre com o fim da Primeira Guerra Mundial e termina aí com a reunificação da Alemanha. Muitos historiadores marcam a queda do Muro de Berlim, aonde vai haver a reunificação alemã novamente, como um dos principais acontecimentos que marcam o principal contexto da Guerra Fria. Essa Guerra Fria também vai existir um período de tensão aqui no Brasil, vamos puxar um pouco aqui para a história brasileira. Durante o período da Guerra Fria, ocorre o chamado a revolução militar, né, dos governos militares que vai ocorrer no Brasil. Em alguns livros trazem títulos como a ditadura militar ou o período militar brasileiro, que vai ocorrer lá na primeira metade da década de 60 ainda, 1964 a 1985, o Brasil vai passar aí pelo chamado período da ditadura militar brasileira, onde vai ser governado por 5 principais presidentes: o presidente Castelo Branco, presidente Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Vai ser os 5 principais presidentes que governaram o Brasil durante esse período aí da Guerra Fria Mundial, que aqui no Brasil também teve suas consequências durante esse período. Né? Bom, aí já para o início do século XXI, vai entrar aí o contexto, final dos anos 90, aí, meados dos anos 90, entra o contexto da globalização da era contemporânea. Um fator muito presente nos concursos e vestibulares. Muito presente esse fator da globalização, né, onde a informática ela vai ganhar grande espaço dentro da sociedade, principalmente nas escolas, né? Essa aproximação, né, a difusão dos equipamentos tecnológicos, principalmente da área da informática, da computação, os computadores, vai aproximar muitas empresas mundiais e até mesmo as pessoas. Né? Então, esse fator da globalização ele vai mudar também um pouco o comportamento das sociedades contemporâneas, já agora no final do século XX
e início do século XXI. É um fator muito presente aí nos livros didáticos, aí, em concursos e vestibulares, que é bom a gente estar atento a essas questões da globalização. A globalização por quê? Porque o mundo se tornou globalizado, porque a informação ficou mais rápida, a comunicação entre as grandes empresas, as grandes estatais e até mesmo os governos mundiais se tornaram mais rápida, praticamente em tempo real. Né? Então, esse fator e outros acontecimentos, eles trazem dentro dos livros didáticos, dentro das perguntas e vestibulares, como fator da globalização. E o início agora do século XXI, vai haver também aí um fator, uma ascensão dos chamados atentados terroristas, que já vinham ocorrendo desde décadas passadas, ainda lá em meados ainda do século XX, por volta da década de 60, 70, já vinham ocorrendo os atentados terroristas, né? Mas houve aí um aumento muito grande no mundo dos atentados terroristas que ficaram marcados principalmente pela queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquele ataque que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001. Então, esses acontecimentos, o chamado fator do terrorismo, ele é muito marcante no início do século XXI, até mesmo nos dias atuais, que é bom a gente estar sempre atento a essas informações. Ok, pessoal? Olha, sobre as principais características dos 4 períodos da história, o que eu tinha para falar para vocês é mais ou menos isso daí. Agora, vale também ressaltarmos e ter uma atenção maior também, assim como existe a subdivisão da história que eu falei para vocês, das eras históricas do período da história geral, vamos trazer agora para o território brasileiro. A história do Brasil. Nós sabemos que o Brasil, ele tem lá uma data histórica, né? Sabemos que a América foi descoberta em 1492, mas por um tratado que já existia entre espanhóis e portugueses, né, quando ainda em 1492 Cristóvão Colombo chega na América, mas devido a um acordo já do Tratado de Tordesilhas, o Brasil tinha uma parcela das propriedades das terras, né, do território americano. Lá no início ficou apenas com uma pequena parte onde hoje é representada ali principalmente pela região Nordeste, a região Sudeste e parte da região Sul. Era o território brasileiro, que de início foi subdividido em 12 capitanias hereditárias, depois mais 3 capitanias, ficou subdividido em 15 capitanias hereditárias, ou seja, 15 grandes lotes de terras. Cada lote de terra tinha, assim, também um senhor responsável por essas propriedades, ficou conhecido como senhor donatário, né? A política desse sistema de administração dessas terras ficou conhecido como capitanias hereditárias, porque se o pai morresse, o governo, né, o gerenciamento daquela propriedade, daquela capitania, era repassado de pai para filhos. Então, era um governo hereditário, onde o poder passava de pais para filhos. Mas depois, com a invasão, né, do território português aqui que era o Brasil, né, vai haver também a entrada das bandeiras, os bandeirantes vão começar a explorar mais a região central, onde hoje está localizados os estados da região centro-oeste, principalmente aqui da região norte. Isso vai fazer com que Portugal e Espanha entrem no novo acordo, aonde a Espanha vai ceder essas partes, principalmente esses territórios onde hoje estão localizados os estados da região norte e da região centro-oeste, através de um novo tratado entre o governo português e o governo espanhol, que vai ficar conhecido como chamado Tratado de Madrid, certo? Então, o território brasileiro, é claro que depois, ainda no início do século passado, vai haver a anexação do território do Acre, que pertencia à Bolívia, né? Vai haver também um certo entendimento, uma diplomacia para a anexação ainda do território de Roraima e do Amapá, que eram terras também que pertenciam a outros países aqui da América do Sul, e assim vai se formar o atual território brasileiro. Bom, mas isso já foi por volta do século XVII. Mas nos livros nós vemos lá a história do Brasil como descobrimento do Brasil no dia 22 de abril de 1500. Então, de 1500 até 1822, nós podemos generalizar dessa forma, durante esses 322 anos, o Brasil foi apenas uma colônia portuguesa.
É claro que ali no início do século XIX, lá pelo ano de 1811 até 1820 aproximadamente, com a vinda da família real, né, a colônia foi elevada a Reino Unido naquele período e todo devido às revoluções que ocorriam no continente europeu. Mas esse período de 322 anos nós podemos caracterizar dentro da história do Brasil como período colonial, 1500 a 1822. A economia do Brasil era pautada principalmente na produção, lá no início, na produção de cana-de-açúcar, né? Depois vai vir também a organização das criações de rebanhos, né? A produção do café, e, justamente no ano de 1822, através da retirada da família real daqui do território brasileiro, eles vão retornar para Portugal, e aqui vai ficar o filho do rei de Portugal na época, Dom Pedro I, que vai proclamar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, desse período aí, de 1822 até o dia 15 de novembro de 1889, esse período da história do Brasil é conhecido como o período do Brasil Imperial, aonde o Brasil vai ser governado por dois imperadores, Dom Pedro primeiro e seu filho, Dom Pedro II. É claro que vai haver um governo provisório aí de aproximadamente 4 pessoas, porque com a saída de Dom Pedro I aqui do Brasil, ainda deixou seu filho, que na época era um garoto ainda de aproximadamente 8 anos de idade, até ele alcançar a maioridade, vai haver os chamados governos regenciais provisórios no território brasileiro, até que Dom Pedro chegasse à maioridade para se tornar o governador do Brasil, ou seja, o segundo imperador do território brasileiro. Durante esse período, vai acontecer alguns acontecimentos importantes, como a chamada Guerra do Paraguai, já na segunda metade do século XIX, né? E esse acontecimento da Guerra do Paraguai vai ser um dos motivos que vai levar também ao território imperial, o império naquele período, passar por uma grande descentralização econômica, né? Então, assim como existiu ao longo da história de vários países, aqui no Brasil não foi diferente. Então, os militares, as forças armadas naquele período, né, liderados principalmente pelo Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, eles foram os ícones que ficaram conhecidos na história do Brasil por proclamar a República no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. E até os dias atuais, o Brasil passa aí por essa fase do Brasil República, ou seja, o Brasil republicano. Então, a história do nosso país, ela também se remete ao Brasil colônia ou Brasil colonial, Brasil império ou Brasil imperial e Brasil república, ou seja, Brasil republicano. E nesse período já da nossa história da República, nós tivemos aí um período conhecido como a República Velha. É comum nos livros didáticos, nos concursos, a gente sempre se deparar com essas questões. O período da República Velha no Brasil. Em alguns contextos se fala República do Café com Leite, ou seja, o período das oligarquias cafeeiras, ou as oligarquias políticas brasileiras. Todos esses contextos se remetem ao período de 1889 a 1930 no Brasil, né? Porque os principais presidentes daquele período, por coincidência, é claro, teve presidente de outras regiões, mas os principais presidentes, a maioria deles, eram oriundos da região de São Paulo ou de Minas Gerais, né? São Paulo era uma região que era um grande produtor cafeiro na época, né? Já a região de Minas Gerais, no estado das Minas Gerais, era um grande produtor leiteiro e de seus derivados. Então, por isso, em alguns contextos né, de livros didáticos, se coloca lá a política do café com leite. Então, são questões assim que parece que não tem nada a ver, mas se a pessoa não estiver atento ao nome desses contextos, aos acontecimentos da época, muitas vezes ele deixa de ser aprovado num concurso, de tirar boa nota em uma prova de vestibular, justamente por causa desses pequenos detalhes nas entrelinhas da história. De 1930 até 1945, esse período da política é conhecido como a Era Vargas. A Era Vargas é outro contexto que dificilmente vocês vão deixar de ver, sempre vocês vão encontrar alguma pergunta relacionada à Era Vargas, de 1930 a 1945. O presidente Getúlio Vargas Dornelles, né, um gaúcho, foi o presidente que governou o Brasil durante mais tempo.
né. Ele governou de 1930 a 1945. Depois ele sai da presidência da República, vai haver um novo governo republicano durante 4 anos. Em 1950, Getúlio Vargas é eleito novamente presidente do Brasil e vai governar o Brasil durante quase 4 anos e vai cometer suicídio, se não me falha a memória, por volta de outubro de 1954. Ou é agosto, um negócio assim, perto já do final do seu mandato, em 1954, ele comete suicídio. Então foi um dos presidentes que governou o Brasil durante mais tempo, né, se juntar o período de 1930 a 1945 e mais 4 anos, ele governou o Brasil durante quase 19 anos. E teve grandes acontecimentos, né, que ocorreram durante a era Vargas, como a organização dos próprios ministérios que ainda não existiam no Brasil, como o Ministério do Trabalho, né, a jornada de trabalho nas fábricas brasileiras, os salários eram todos diferenciados. Tinha fábricas no Brasil que a jornada de trabalho funcionava aí quase que 16 horas, 15 horas, 12 horas a jornada de trabalho. Não tinha idade, era crianças, mulheres, né, adolescentes trabalhavam nessas fábricas. O salário de um homem era um, de mulher era outro, de uma criança já era outro salário, de um adolescente. Não existia, eh, uma lei para amparar esses trabalhadores, então foi criado o Ministério do Trabalho, o salário mínimo, né, o período de férias de um trabalhador, o 13º. O próprio MEC, o Ministério da Educação também foi organizado nesse período da era Vargas, né, as escolas brasileiras, existiam escolas na região centro-sul que ensinavam outros idiomas, até mesmo polonês, alemão, entre outros idiomas que nem representavam o território brasileiro. Então foi proibido esse tipo de ensino, o ensino veio a ser organizado, né, ele passou a ser federalizado, né, passou a ser um sistema federal para organizar tanto a educação, a saúde e o trabalho. Tá? Então foi um governo aí que teve grandes realizações, que sempre cai nos concursos públicos, que é importante a gente estar lembrando desses acontecimentos também da era Vargas, tá? E depois da do que ficou conhecido como a ditadura militar, né, e após vai haver aí as diretas, né, a nova república brasileira aí também, do final já do século XX e agora início do século XXI. Ok, pessoal? Olha, nós vamos parar por aqui, tá? Numa outra aula, numa outra live, eu vou estar passando para vocês algumas informações mais voltadas aqui para o estado de Rondônia, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história política, cultural e econômica aqui do nosso estado. Eu espero ter passado alguma informação. O vídeo vai ficar aí no canal para quem depois quiser assistir novamente, para ver se consegue pegar alguma informação a mais. E muito obrigado pela atenção de todos vocês até aqui e uma boa noite.